Quantas vezes quis contar algum segredo, mas não tinha alguém pra me escutar. Mas Jesus me falou: filho, eu estou aqui pra te ajudar. Sou aquele Consolador que a doutrina veio te mostrar. Se o mundo te abandonou, quero nos meus braços te levar. Quem comigo se encontrou, nunca mais sozinho vai ficar. Hoje eu já não me sinto tão sozinho. Com esse amigo eu sei, posso contar. Ele é paz, é luz eterna, é o caminho. Esse amigo nunca vai me abandonar. Mas Jesus me falou: filho, eu estou aqui pra te ajudar. Sou aquele Consolador que a doutrina veio te mostrar. Se o mundo te abandonou, quero nos meus braços te levar. Quem comigo se encontrou, nunca mais sozinho vai ficar. Hoje eu já não me sinto tão sozinho. Esse amigo eu sei, posso contar. Sua rádio, na internet. Eu tô ouvindo. Na web rádio. Uma luz azul de amor e de paz ilumina agora, todo mal desfaz. Com a força do amor dentro do coração, cura o corpo e a alma, a fé na oração. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Salve, salve, nação cuscuzeira! Eita, que o programa chegou, viu? Numa chapuletada só. Chega que meu retiro do meu silêncio acabou, mas depois volta, viu, gente? Essa nobre locutora que está a apresentar, junto com nossa equipe, o Cuscuz com Espiritismo. Então, gente, vamos que vamos. Bora começar o nosso programa com uma boa, o quê? Prece. Eu gostaria de chamar a nossa querida Isabel Martins para fazer a nossa prece inicial. Boa noite, queridos e queridas ouvintes da rádio. Boa noite a todos que se encontram aqui. Paloma, Fran, Marcos, nosso querido Marcos, João Pedro, que nos assiste aqui todas as quintas-feiras. Boa noite, meus irmãos.
Vamos, então, procurar sintonizar com o nosso mestre querido, que nos envolve em mais essa quinta-feira, em mais esse momento tão bom de diálogo, tão bom de elevação de vibrações. Obrigada, Jesus, por estares conosco a caminhar nesse orbe terreno. Envolve-nos nesse clima de paz, de harmonia, trazendo aos nossos corações aquela luz da qual necessitamos. Envolve o nosso convidado da noite de hoje e que através dele possamos refletir mais uma vez sobre essa maravilha trazida pela doutrina espírita, trazida por ti. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Assim seja. Agora vamos chamar o nosso querido DJ, o Reizinho, o Kingo, lá de Ibiza, nosso lar, colônia de Nossa Senhora. Vamos que vamos, DJ JP. Salta o som, rapaz, faça Pérez Hilton chorar. A melhor programação da internet. Eu tô curtindo. Sua rádio favorita. Quantos passos até chegar a ti, quantas lutas pra desapegar, quantas vidas ter até não mais voltar aqui. Quantos corpos vesti pra te encontrar, amparando quem sentiu a dor, eu bebi de ti, a água viva desse amor. Me iluminar, vigiando com amor. Me iluminar, aceitando quem eu sou. Me iluminar, vigiando com amor. Me iluminar, aceitando quem eu sou. O mestre tão amado, despertamos em ti. Ó Mestre tão amado, nós sentimos teu sentir. São milhões de sóis, milhões de sóis. São milhões de sóis a te seguir. São milhões de sóis, milhões de sóis. São milhões de sóis a te seguir. Quantos passos até chegar a ti, quantas lutas pra desapegar, quantas vidas ter até não mais voltar aqui. Quantos corpos vesti pra te encontrar, amparando quem sentiu a dor, eu bebi de ti, a água viva desse amor. Me iluminar, vigiando com amor. Me iluminar, aceitando quem eu sou. Me iluminar, vigiando com amor. Me iluminar, aceitando quem eu sou. Ó Mestre tão amado, despertamos em ti.
Estamos aqui. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. Para você que está na Itália, na Europa, um beijo, Europa. Bonne nuit, sei lá, boa madrugada. Gente, o fuso horário jet lag está acabando comigo. Vamos iniciar mais um programa. Preparo vossa cumbuca de cuscuz. Minha canequinha de cuscuz já está prontinha, mas não é um cuscuz. Vamos para o cuscuz espiritual, que é melhor. Então, esta nobre locutora aqui está para apresentar, deu uma fugida do seu retiro de silêncio, está aqui com todos vocês, com muita alegria, receber o nosso querido Marcos Vinícius, nosso querido Marcão do Centro Espírita Lar dos Humildes. Seja muito bem-vindo. Muita macarronada pra gente, muito bom, muito que bem. Eu gosto é assim. E vamos pegar nossa cumbuca de cuscuz e o galão de água fluidificada, que hoje, o tema de hoje, menino, chega que eu tô aqui, ó, curiosa para saber. Vamos que vamos? Deus, universo e vida. Marcão, seja muito bem-vindo. Muita paz e muita luz. Paz e luz, que traz conhecimento, né? E conhecimento que liberta, né? Afinal de contas, João registrou, né, lá no capítulo 8 do seu Evangelho, item 32, né? Buscai a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade é a verdade do conhecimento, que realmente liberta. A ignorância é uma prisão sem muros, e talvez uma das maiores prisões que se possa conhecer, que inclusive leva à terrível decisão de se tirar a própria vida. É o tema de hoje, Deus, universo e vida. Ele paira em torno, né? A Fraulein conversou bastante comigo durante a semana passada, e se eu estiver errado, me corrijam, mas acredito que toda a nossa fala, ela vem em função estamos assim, eu já ia dizer comemorando, meu Deus do céu, não é comemorando não, né? Estamos enfatizando o Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio. Então, é um tema bom, que na verdade me incomoda bastante. Eu sinto dizer, é um tema que para mim é muito desagradável, é muito pesado, né? Mas é um tema que precisa ser abordado, é um assunto que precisa sempre ser trazido aos holofotes. Acho que não só no mês de setembro, mas durante o ano todo a gente não pode parar de vez em quando abordar esse assunto, porque por mais que ele seja lúgubre, ele é um assunto gravíssimo. Antes de vir para essa reunião, eu consultei 2 páginas na internet. Fica aí a dica para quem quiser ir pesquisar depois, tá? Uma delas é o site da Organização Mundial de Saúde, e a outra é o site do Our World in Data, Nosso Mundo em Dados. E as estatísticas, elas não são assim nada agradáveis, né? Olha só, nós já estamos com 11 minutos de programa, né? O programa começa às 19, já estamos com 11 minutos de programa. Nos dados lá da Organização Mundial de Saúde, realmente confere com o All World in Data, só no Brasil, para a gente ter uma ideia, só no Brasil, a cada 1 minuto e meio, uma pessoa tira a vida. 1 minuto e meio. Então, em 12 minutos aí de fala, praticamente, né? Pouco mais que 3 ou 4 pessoas já tiraram a vida. Isso dá uma taxa de aproximadamente 40 pessoas por dia. A OMS, isso é média, claro, mas o que é mais macabro é que essa média está registrada voltada para baixo, tá? E mesmo nessa média voltada para baixo, a gente tem a triste conclusão de que só no Brasil nós temos aproximadamente 14 mil suicídios por ano. 14 mil. Né? O mundo registra aproximadamente 700 mil mortes. 700 mil mortes por ano.
Só para a gente ter uma ideia, a Covid no Brasil, em quase 3 anos, agora que chegamos a 700 mil mortes, né? E isso é muito triste também. No mundo todo, a mesma cota de suicídio ocorre em um ano. E, claro, nós sabemos que esse número ele é maior, ele é extremamente maior. Há uma razão, segundo ao site do OWD, a estimativa é de mais ou menos de 25% a 37% para cima. Então, quem podia falar a esse respeito, né? Que leva uma pessoa a desistir de viver, né? Porque a vida... Vamos tentar imaginar uma possível resposta a essa pergunta. O que leva uma pessoa a desistir de viver? Vamos deixar essa resposta para daqui a pouco. Vamos comentar um pouquinho, até para fazer jus ao tema, né? Vamos refletir um pouquinho sobre Deus e o universo. Vamos lá. E no intuito, claro, desde já, é uma exaltação, é uma busca de valorização da vida. Deus criou tudo, né? É incontestável. Embora tenha gente que não acredita, mas fazer o quê, né? Mas Deus criou tudo, criou o universo e criou tudo mais, né? Tudo mais mesmo. Quando você estuda o universo, através da ciência cosmologia, cosmogênese, astrofísica, basicamente, e astronomia, são essas 4 ciências que estudam o universo. Quando você estuda o universo, você se depara com muitos fenômenos mesmo, de uma variedade, minha Nossa Senhora, de encantar o nosso cérebro, encantar o nosso raciocínio. Nessas horas eu não queria mais ser físico, né? Eu queria ser um poeta nessas horas, porque só um poeta ele sabe usar as palavras para definir coisas muito bonitas. Então o universo acredita quando você observa um quasar, quando você observa um buraco negro, que já existe até fotografia real hoje em dia, quando você observa o nascimento de uma estrela, quando você observa o aparecimento, ou pode-se dizer também o nascimento de um planeta novo, quando você descobre nebulosas ricas em moléculas orgânicas, quando você descobre teias no espaço-tempo, quando você descobre dobras no tempo, enfim, eu poderia ficar recitando aqui uma série de fenômenos de nos deixar de boca aberta que acontecem no universo. Porém, de todos os fenômenos que acontecem no universo, tem um fenômeno que é o mais maravilhoso, que é o fenômeno mais extraordinário e, aparentemente, parece ser o fenômeno mais raro que se pode encontrar no universo. É a vida. A vida é algo realmente extraordinário. Extraordinária. A vida é extraordinária. E ela é rara. Ela é muito rara mesmo. No sentido de que não se encontra vida muito fácil assim fora da Terra, não. Tá? Não se acha vida fácil fora da Terra. Afinal de contas, do ponto de vista científico, estou falando agora pelo viés da ciência, né? Do ponto de vista científico, nós não conhecemos nenhuma outra civilização além da humana aqui na Terra. Nenhuma civilização que comprovadamente possa demonstrar sua existência, nós não sabemos. Quando eu digo isso, gente, eu espero que parte dos ufologistas, parte dos próprios espíritas que cultuam muito essas histórias com alienígena e tudo, eu peço assim muita paciência e misericórdia por parte de vocês, porque
A ciência não nega a vida, a ciência não nega que haja vida em outros cantos do universo. Aliás, com relação a existir vida em outros lugares do universo, isso, na verdade, é o mais provável. É o mais provável, porque o universo é tão grande, o universo conhecido, né? O universo desconhecido eu nem vou falar aqui, porque é algo que é difícil até de entender. Mas o universo que nós conhecemos, que só para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, o universo conhecido ele é cerca de 4%. E olha, esticando para cima, tá? Esticando para cima. O universo conhecido ele é 4% do universo que existe e que se conhece. Quer dizer que 96% do que existe lá fora, nenhum de nós conhece, nenhum de nós sabe o que é. Mas mesmo esse 4%, gente, é gigantesco demais. É de uma dimensão que custa muito ao cérebro compreender. E olha que eu estou falando de especialistas que estudam isso. De pessoas que não usam o achismo, não usam o eu ouvi dizer, não usam, foi o espírito que disse, não. Estou falando de pessoas que usam a matemática, usam cálculos, usam evidências, usam, enfim, ciência pura. Mesmo essas pessoas que trabalham com esses mecanismos, com essas ferramentas, se admiram, e alguns deles acham assim, minha nossa, é isso mesmo? Porque o universo, esses 4% que eu estou falando, ele é gigantesco. E achar que só teria vida numa minúscula poeirinha solta no ar, numa minúscula poeirinha azul, a minha amada joia azul, eu sou tão apaixonado por esse planeta que eu acho que, a exemplo do Dr. Bezerra, eu nunca vou querer abandonar aqui. Eu vou ficar aqui até os últimos soluços cosmológicos do nosso planeta. Enquanto ele estiver aqui, eu já me comprometi de pronto a ser um dos seus guardiões. E vou lutar para ganhar conhecimento aí em todas as minhas encarnações futuras para um dia ser digno dessa tarefa. Mas, enfim, o fato de que deve existir vida em outro lugar fora da Terra é a coisa mais plausível que existe. Agora, daí a afirmar tem em tal lugar, aí não. Aí nós não chegamos ainda a isso, não. Por quê? Pelo fato do universo ser grande demais. É mais ou menos assim, se o universo todo fosse a sua casa num grande quintal, o que a ciência conseguiu observar até agora, você não desceu nem do primeiro degrau que leva ao quintal da sua casa. Então, o grau, a capacidade de abrangência, ou melhor dizendo, o alcance que a nossa tecnologia tem hoje, é muito primitivo ainda, é muito infantil ainda para ter esse poder de pesquisa. Mas o fato é que não, a ciência até agora não achou nem sequer vida microbiana, o que já seria um feito extraordinário, achar vida microbiana. Existem alguns candidatos aqui no nosso sistema solar, né? As nuvens de Vênus, que vocês devem ter lembrado daquela história da fosfina encontrada nas nuvens de Vênus, mas já pesquisou-se que não é matéria orgânica, não é a fosfina que define vida. Mas temos bons candidatos, tá? A Lua Encélados de Saturno, a Lua Europa e Titã, as duas luas de Titã, Europa, aliás, Europa é de Júpiter. A Lua Europa de Júpiter é um dos fortíssimos candidatos a ter vida orgânica, e a Lua Titã de Saturno é também um dos grandes candidatos a ter vida. Vocês vão já entender por que eu estou falando tudo isso. Mas na Terra não há dúvida não. Aqui na nossa linda joia azul, há vida indubitavelmente. Olha nós aqui. Olha a vida vegetal, a vida animal, o reino fungia, o reino eucária, o reino protozoa. É só olhar os reinos da natureza, aquilo que tem nos fundos dos mares, nas florestas, em tantos outros lugares. A vida, parece que o nosso planeta
ele foi presenteado assim com uma biosfera que os próprios pesquisadores da área da biologia e da bioquímica se admiram. É o que em geologia a gente chama de explosão do Cambriano. O que foi a explosão do Cambriano? A vida na Terra parece que literalmente explodiu. Literalmente explodiu. E hoje, olha quantas espécies, apesar dos processos de extinções, né, a grande maioria deles é triste relembrar, causada por nós mesmos, seres humanos, mas isso já foi assunto de outra passada. Né? O que eu quero dizer? Assim, essa vida que nós temos aqui na Terra é muito rara, gente. Por ser muito rara, é muito especial. É muito especial, porque não se encontra em qualquer lugar, não é fácil de se achar em qualquer lugar. Se você pudesse construir uma nave, em nenhum planeta aqui do Sistema Solar você ia achar vida como a nossa, você teria que ir aí para, no mínimo, outro sistema solar. Então, a vida humana é rara, muito rara. O que nos coloca numa posição muito especial. Porque quando uma coisa é rara, ela se torna muito especial. E sim, não tenham medo de admitir, não. Nós somos muito especiais. Podemos ser ínfimos, podemos ser, do ponto de vista cosmológico e cosmogônico, eu adoro essa palavra cosmogônico, vou dizer de novo, cosmogônico, eu amo essa palavra. Do ponto de vista cosmogônico, falei de novo, nós podemos ser extremamente insignificantes, mas diante da vastidão do cosmos e diante do fato de que só nós estamos aqui conhecidamente, claro que existem outros, mas as distâncias são tão grandes mesmo, que... Olha, deixa eu comentar uma coisa assim, a Fraulein, certa vez, ela me passou um vídeo, eu até já conheci esse vídeo, mas fazia tempo que eu tinha visto, mas a Fraulein me lembrou, e é um vídeo belíssimo, belíssimo. Depois vocês pedem aí a Fraulein para replicar para vocês, porque vale a pena. É até um vídeo do meu colega Neil deGrasse Tyson. Já fiz uma aula com ele na USP. É um vídeo maravilhoso onde ele fala ele até faz uma comparação. Se você pegar os genes de um macaco e o código genético humano, a diferença dá aí entre 2% e 3%. Só que essa diferença de 3% resulta num Albert Einstein, num Wolfgang Amadeus Mozart, num Chico Xavier, enfim, resulta na espécie humana. E aí, nesse vídeo, o deGrasse Tyson ele faz uma analogia. Imagine o código genético, imagine a genética desses seres, podemos dizer até celestiais. Ele fala mais ou menos isso. Aí eu acho que eu não cheguei nem a comentar com o Fraulein sobre isso, não. Essa é, inclusive, uma das razões para que eu não acredito muito nessa história de... Eu sou ufólogo, tá? Sou ufólogo, inclusive faço parte também da Associação Cearense de Ufologia. Só que a ufologia, é preciso lembrar que ela é composta de 2 grupos. Você tem a ufologia mística e você tem a ufologia científica. Eu faço parte da ufologia científica, porque esse vídeo do deGrasse dele nos mostra uma coisa, repetindo, eu não falei nem com o Fraulein sobre isso ainda. Ele diz uma coisa que é uma verdade. Olha, é complicado ir de um mundo para outro e tem que ser fora do sistema solar. Se esses seres realmente vêm aqui, possível até não vou dizer. Quem vai dizer o que é impossível? Mas para uma raça ter desenvolvido tecnologia para vir até aqui, gente, é difícil, é muito difícil mesmo. Essa raça teria que ter desenvolvido uma ciência, uma tecnologia que para nós beira a ação dos deuses. Se é que vocês estão me entendendo. E tem mais um detalhe. Essa raça, e aí é que vem o mais importante, essa raça precisaria ter se desenvolvido em moral também. Porque uma raça que só se desenvolve tecnologicamente, ela tende, isso é defendido por quase todos os filósofos, sociólogos e antropólogos aqui da Terra, obviamente. Uma raça que pretensamente só se desenvolvesse
tecnologicamente, ela se autodestrói, não dá tempo dela visitar outros mundos, porque ela vira muito belicosa. Ela vira muito belicosa e agressiva, então ela se destrói. Aonde é que eu quero chegar? Se realmente alguma raça está aqui ou passeia por aqui, o que até pode ser, não duvido disso não. Mas se alguém estiver aqui de fora, deve ser dotado de uma elevação técnico, científico e moral que a gente não faz ideia. Aí cabe a minha pergunta agora. Aí esse povo, com essa elevação moral, com essa elevação técnica e científica, que nós nem nos nossos sonhos mais devaneados imaginamos. Aí essa raça vem aqui para quê? Para ficar dissecando vaca, para ficar brincando de fazer escultura no jardim da fazenda dos outros, para ficar botando chip na cabeça dos outros, para ficar abduzindo. Gente, tem alguma coisa aí que não se encaixa, sabe? Tem alguma coisa aí que, para ficar brincando de pique-esconde com caças da Força Aérea, que para a tecnologia deles deve ser pior do que brinquedo de menino de 1 ano de idade. Então, para mim, essas coisas não se encaixam, sabe? Mas é só para mim. Mas deixa eu falar uma coisa real. Em 1969, eu não era nem nascido, em 1969, os Estados Unidos levam para o museu, o Lockheed SR-71. Era um avião que, em 1969, já desenvolvia 4,5 a velocidade do som. Imagina o que é que esses países têm hoje, gente. Enfim, por que eu falei tudo isso, gente? É porque a vida é extraordinária. A vida, o universo, baseado na ciência que nós temos, ele foi criado há aproximadamente uns 13 bilhões e 800 milhões de anos. A nossa Terra, a nossa linda joia azul, começou a ser formada há mais ou menos uns 4 bilhões e 500 ou 600 milhões de anos. E parece que com um único objetivo, gente. Vamos falar só da Terra, que é o único lugar que nós conhecemos. Vamos falar só da Terra. 4 bilhões e 600 milhões de anos. Sabe para quê? Para nós aparecermos. Para nós estarmos aqui. Para que nós possamos aprender e aprendemos a fazer bem. Ou como aprendemos a desenvolver música. Como aprendemos a desenvolver balé. Como aprendemos a construir prédios, aviões, submarinos. Olha só o que a nossa espécie já conseguiu. Desenvolvemos a filosofia, desenvolvemos a religião. Nós somos a única espécie na Terra que busca conhecer a si mesmo e a Deus. O objetivo de toda essa minha fala, gente, é responder finalmente aquela pergunta. Por que uma pessoa desiste de viver? Olha, esse assunto, foi por isso que cada um fala de acordo com o seu métier, cada um fala de acordo com aquilo que, se eu fosse, nessas horas, eu repito, para falar do universo, da Terra, da vida e de tudo mais, eu queria muito ser um poeta, mas não sou, eu sou um físico. Fazer o quê? Então, tudo aquilo que eu falo e aquilo que eu enxergo e aquilo que eu penso é baseado naquilo que eu estudei, é baseado naquilo que eu estudo, é baseado naquilo que eu pesquiso. Então, como é que eu vou chegar aqui diante de um grupo como vocês aqui e vou falar de quê? Gatilhos bioquímicos? A Fraulein até me sugeriu um dos motivos de uma pessoa desistir de viver, realmente são os gatilhos bioquímicos, é verdade. Existem sinapses neurais, claro, que já recebem certos polipeptídeos apropriados para isso, mas até poderíamos falar dos gatilhos bioquímicos, mas, na minha opinião, viu, Fraulein e todo mundo do grupo, ia ficar uma coisa tão técnica, ia ficar uma coisa tão química, bioquímica demais, que eu acho que, na minha forma de ser poética, eu também abandonei. E eu também não sou expert. Eu acho que o suicídio é uma coisa tão complicada, uma coisa tão complexa, e uma coisa totalmente multidimensional, né?
Quem se dedica a entender a mente de um suicida, por exemplo, tem que estudar muitas disciplinas, envolvendo inclusive psicologia, parapsicologia, psicanálise, neurociência, comportamento humano, filosofia. Tem que estudar antropologia, tem que estudar sociologia, tem que estudar economia, tem que estudar política verdadeira. Não é isso que a gente tem hoje em dia. O início das polis, lá na Grécia Antiga, tudo isso para você entender porque que uma pessoa tira a vida, porque é muito minimalista, é muito simplista eu chegar aqui e dizer, não, fulano de tal se matou porque perdeu a fortuna dele. Tem gente que se mata por isso? Tem. O sujeito matou porque o amor da vida dele ou dela, a cara metade dele ou dela, deu um tremendo pé na bunda. Tem gente que se mata por isso? Tem também. Tem gente que se mata pelas piores, às vezes pelas coisas mais banais. Mas pode ser banal para mim, pode ser banal para você, mas para ele ou ela que tomou essa decisão, provavelmente não foi, né? Não foi nada banal. Então, eu jamais teria coragem de vir aqui diante de vocês e falar daquilo que eu não entendo. O que eu posso entender é que, puxa, para quem entende a vida, e olha que eu não estou nem aqui levando para o viés espírita, para o viés espiritual, que eu queria abranger a todos e todas. Se eu falasse no âmbito espiritual, no âmbito espírita, eu só estaria abrangendo esse grupo. E os ateus não podem gostar de viver, não? Podem sim. O materialista pode amar a vida também. Então, a minha mensagem é para todas e todos. Então, o que é que eu penso? Que é algo que precisa ser muito estudado. Aliás, a OMS, né, está lá no site, muito bem declarado, a OMS declara já o suicídio como uma pandemia, não poderia deixar de ser. Eu penso assim, tá? O meu recado final, Fraulein já falou aí que é a hora das perguntas, e é bom, porque a pergunta a gente enriquece mais. Olha, o que eu posso dizer, e eu, de novo, eu sou de longe a pessoa mais preparada para isso, para dizer o que eu vou dizer agora, mas o que eu penso a respeito é que a gente precisa cuidar muito do nosso próximo, tá? Fica alerta aí, fica alerta. Se alguém na sua família, ou alguém próximo, um amigo, uma amiga, se alguém disser que está pensando em se matar, não zomba disso não acha que é só palavra não, acredita mesmo que a pessoa pode fazer isso. Eu senti isso na pele, tá? Senti isso na pele amargamente mesmo, de um amigo que disse, não vou falar disso não. Acredita, enfim, se uma pessoa chegar para você e disser eu quero me matar, não acha que ela está delirando, não acha que é da boca para fora, pode ser, talvez até na maioria das vezes seja, mas pode ocorrer um caso que não seja, então cuida dela, não deixa ela sozinha. Hoje nós temos muitas instituições que possuem pessoas especializadas para isso, tá? Para isso. Eu falei que não ia falar de doutrina espírita não, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, o conselho que Allan Kardec nos dá, ele é tão simples e perfeito, na minha opinião, sabe? Ele diz assim, tá lá no capítulo O Suicídio e a Loucura, no capítulo 5, item 14. Vou dizer só o comecinho da frase, olha só. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Foi por isso que eu fiz aquela viagem toda, desde o Big Bang, cosmogonia, falei de novo, fiz toda essa viagem para a gente aprender que a vida é algo, minha Nossa Senhora, eu não sei se existe alguma coisa mais valiosa que a vida. Talvez não, com certeza só Deus seja mais valioso do que a vida. Com exceção de Deus, a vida, toda a vida é valiosíssima. E olha só quando Allan Kardec diz assim, a maneira de encarar a vida terrestre. Então, como é que a gente encara a vida na Terra? Né? É só trabalho, é só ganhar dinheiro, é só construir patrimônios, é amar, é fazer caridade, é desenvolver-se, é aprender música,
é fazer esses vídeos aqui maravilhosos, que deve levar algum alento a alguém, que deve despertar a curiosidade de alguém, é pesquisar os astros, é percrustar o céu. A vida é muito valiosa, gente. E olha, eu digo que ela é valiosíssima até se não houvesse futuro. Até se não houvesse futuro. Graças a Deus, nós entendemos que existe futuro depois dessa vida. Graças a Deus, nós sabemos, eu posso dizer isso com propriedade, porque aqui é um programa espírita. Se tiver um espírita aqui que diga que não existe reencarnação, então não é espírita, né? É outra coisa. Então eu posso afirmar com segurança, existe reencarnação. Então olha que isso já é o suficiente para entender que... Bom, eu vou encerrar com Paulo. Tem uma passagem de Paulo muito bonita, linda, naquele filme Paulo, Apóstolo de Deus. Tem uma passagem linda, gente, linda mesmo. E Paulo está ele está preso, mas o centurião, não sei se é alguém lá de alta patente, convida ele para passear de barco lá, num lago, no mar, aliás. Então, Paulo está lá no mar com esse centurião, não sei quem é que é. E eles começam a falar sobre vida. Olha só, começam a falar sobre vida. Aí Paulo pega, é um barquinho pequeno, né? Se fosse aqui no Ceará, seria uma jangada. Aí Paulo pega um punhado de água na mão, segura a água assim na mão e diz aqui, olha, fala lá com o centurião, né? Olha essa água aqui na mão, ó. Essa água na mão aqui, ó, é como as pessoas acham que seja a vida. Então a pessoa acha que a vida é essa água aqui na mão. Aí ele olha assim para o oceano, né? Água para tudo quanto é lado. A pessoa valoriza a água aqui na mão e esquece do oceano inteiro, que é uma vida infinita. Então, gente, era isso que eu tinha para dizer. Eu espero que a gente possa refletir sobre tudo isso e sobre muitas outras coisas, claro, também. Mas, olha, fiquem de prontidão, todos nós, não só agora em setembro, nos 365 ou 66 dias do ano. Isso mesmo, Marcão. Excelentes colocações. Cadê o DJ que faz Pérez Hilton chorar? Simbora, DJ JP. Solta o som, rapaz. Bora pro intervalo, galera. Música, informação, palestras e mensagens, tudo num só lugar. O Rádio Eterno. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda já vem saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar
Estamos de volta, gente. Chega, menino, que eu tô aqui catatônica, perplexa. Então, galera, vamos iniciar. Pegar com boca de cuscuz, com manteiga da terra, manteiga, tofu, para você que é vegane. Vamos, que o pinga no fogo, no cuscuz já começou. Alô, Françoise Marie, parlez-vous que l'écoutez? Queria ter esse bom francês que você tem, Paloma. Que nem entendo nada, mas acho que é interessante. Marcos, é muito bom tê-lo aqui, e a gente queria perguntar, no caso, como é que vê a ciência? A ciência, ela tem evoluído muito no decorrer da história. E eu sei que você gosta de ler, tem algumas obras que foram colocadas na literatura, como Ana Karenina, como outras obras que impulsionaram centenas de pessoas ao suicídio. A gente sabe que um grande escritor, ele quando fala e ele emite a sua opinião, ele pode alcançar a mente das pessoas. E aí a gente vê Nietzsche, a gente vê, né, um Tolstói, a gente vê vários escritores materialistas que utilizam, que na sua grande maioria são cientistas em forma empírica, mas a gente vê que eles, por não terem conhecimento do plano espiritual e nem acreditarem, na maioria das vezes, em Deus, o que eles fazem? Eles escrevem, e as pessoas se subjugam. Como é que você vê essa postura? É diferente você ver a Gênese lá do Kardec, né, de ler um livro dos Espíritos, um livro dos Médiuns, e ter uma compreensão diferenciada, de que você vê o suicida direto ou indireto se deixar levar. Fala para nós. Vamos lá. Só queria acrescentar aí ao cuscuz, assim, um queijinho derretido por cima, um café com leite. Bom, vamos lá. Interessantíssima a sua pergunta, Fraulein. Primeiramente, né, Fraulein, todo mundo. Primeiramente, independente de você acreditar no mundo espiritual, ele existe. Então, ele existe, quer você acredite ou não. E eu penso que esses pensadores que você citou aí, como o Leon Tolstói, o Nietzsche, que você deu esses principais exemplos, e tem muitos outros, claro, eu penso que esses pensadores, o pensador, Fraulein, eu estou dizendo Fraulein porque ela fez a pergunta, né? O pensador, por excelência, ele é deprimido, ele é autodepressivo, porque o pensador, ele, na sua arte de pensar, na sua maneira de pensar, e se ele acredita que não há futuro, não tem mais nada que ele possa fazer, naturalmente, é muito normal que venha sobre ele uma depressão muito grande, e essa depressão contagia. E nós sabemos também que, ao lado de um pensamento depressivo, ao lado de um pensamento negativo, nós sabemos que legiões de espíritos afins, isso é guiado pela lei de afinidade, legiões de espíritos afins se juntam ali, eles ali ficam juntos, trocando energias, a gente sabe que de baixa frequência. Prova disso é que a grande maioria deles termina suicidando-se, né? Lord Byron, por exemplo, Lord Byron, que chegou a dizer, olha o que ele achava do ser humano, né? O ser humano é um grande reservatório ambulante de... Eu vou usar o termo fezes, mas ele usou o termo que a gente gosta de usar mesmo, né? Mas aqui, né, pode ter crianças ouvindo. E o Lord Byron, que foi um negacionista de tudo, inclusive preponderantemente do mundo espiritual, veja só, ele escolheu a noite de Natal, de 25 de dezembro, para tirar a própria vida, né? Pulou da sacada do seu próprio prédio. Mas, em contrapartida, sabe, Fraulein, vamos colocar luzes também sobre outros pensadores que, mesmo não acreditando em Deus, eles acreditavam muito no futuro da humanidade. René Descartes, Albert Einstein, Richard Feynman, recentemente Carl Sagan, que foram, sim, materialistas, foram, assim, cientistas que não negavam, mas também não admitiam a existência de Deus, mas que foram humanistas, né? Olha só, aliás, Albert Einstein, um dos maiores, foi eleito cientista do século passado,
Mas é curioso, Albert Einstein ficou mais famoso por ter sido humanista do que propriamente ter sido físico e matemático, propriamente dito. E ele não acreditava em Deus assim, da maneira que nós acreditamos. Né? Ele acreditava aí nas forças da natureza, enfim. A maneira do Einstein ver Deus era muito interessante. Então, tudo isso, sabe, Fraulein, faz parte, para mim, isso é muito claro, faz parte do nosso estágio ainda. Todos nós sabemos que quem está aqui na linda Joia Azul, nós somos ainda crianças, nós ainda estamos ali começando a engatinhar as nossas definições, ainda estamos, Fraulein, nos desapegando das nossas definições de céu e inferno. Talvez anos atrás a gente ainda acreditava que ia para o céu ou que iria para o inferno ou para o purgatório. O Espiritismo chegou até nós, acredito, 1 minuto atrás, por assim dizer. Então eu penso que esses pensadores, e eu não posso deixar de citar o contra-exemplo, né? Victor Hugo. Minha Nossa Senhora, quando você lê a obra do Victor Hugo, Os Miseráveis, por exemplo, que aí é uma exaltação à vida e ao que vem depois. E esses pensadores, né, agora já desencarnados há muito tempo, lá perceberam a realidade. É por isso que eu fico muito tranquilo quando chega alguém, não existe nada disso. Ele vai saber, como Jesus dizia para Pedro, ele vai viver. E nós temos mais perguntas aí. Isabel, tu estás sem áudio, querida. Tem a Isabel, tem a Carol. Eu estava ouvindo aqui a sua fala, e assim, é certo que a gente tem que respeitar as ideias, né, de todos os pensadores, porque isso faz parte também desse aprendizado da gente instituir a caridade como um olhar de empatia, de respeito. Mas, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem uma questão no Livro dos Espíritos. Eu sei que você falou que hoje não ia tocar na parte da doutrina, mas é impossível a gente estar aqui dentro de uma rádio cuscuz com o espiritismo e a gente começar o cuscuz e não beliscar o espiritismo, né? Então, assim, questão 943, Kardec é um dos pensadores, olha só, Kardec foi assim, um cara, né? É um dos pensadores que, no início, quando ele passou 30 anos estudando magnetismo, aí de repente se deparou com a doutrina espírita. Em outubro a gente vai ter aí aniversário de Kardec, a gente vai poder conversar a respeito. E aí ele fez uma questão, de onde nasce o desgosto da vida, já que a gente está falando sobre esse tema pertinente no mês de setembro, né? Que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos, principalmente nesse momento que a gente vive hoje, de, entre aspas, né, de facilidades, que a gente tem acesso a redes sociais, a diálogos, a grupos. E aí os benfeitores, eles dão aquelas respostas que a gente que lute para entender, né, sucintas, eles colocam assim, efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. E aí eu queria fazer um link com essa questão da Fran, né? Essa questão da Fran com relação a acreditar, né? Esses pensadores que não acreditam, que não têm fé, mas fazem. Como é que a gente será que tem diferença para quem tem fé lidar com essa dor, porque a gente sabe que a gente não... A pessoa que pensa ou comete o suicídio, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. Então, será que tem a ver essa falta de fé? Será que se você tiver fé, que vai passar 15 minutos daquele impulso, vão passar? O que é que você diz aí a gente sobre isso? Excelente pergunta, Isabel, excelente pergunta. Principalmente quando a gente entende fé da maneira que o Espiritismo define fé, né? Porque quando a gente fala fé, talvez 8 em cada 10 pessoas entenda acreditar, depositar confiança, e não, fé não é isso, gente. Fé é trabalho no bem, fé é isso. Fé não é sentimento de acreditar, não é você, eu tenho fé que aquilo vai... Não, fé é trabalho no bem.
É por isso que, é claro que existem exceções, né? Aqui não é assim uma coisa tão, não é matemática pura e aplicada, mas pelo que eu vi no site lá do World in Data, 83% dos suicidas têm muita ociosidade. Tem muita ociosidade. Um pouquinho mais que 83% tem ociosidade. O que me leva a crer que quem trabalha muito não tem tempo para estar tendo essas depressões, não. Aí é onde vem a fé. Imagina você achando fé como trabalho no bem. Eu penso que uma pessoa que trabalha muito, e principalmente no bem, fazendo o bem, o que quer que aconteça na vida dela, eu sou capaz até de afirmar peremptoriamente que essa pessoa ela vai se entristecer, sim, claro, ela vai até se deprimir, mas ela vai se autorresgatar com o trabalho, ela vai se autoafirmar com o trabalho, e aquilo ali pouco a pouco passa. Então eu acho que, e aí de novo, eu falei que não ia dar a resposta não, mas é óbvio que eu tenho a minha opinião. Eu penso que o desejo do suicida, eu concordo contigo, o suicida ele não quer tirar a vida, ele quer que acabe a dor ou o sofrimento que ele tem, ou ela. Salvo quando a pessoa tem alguma patologia mental, aí é outra história, aí é pura bioquímica. Mas se a pessoa é saudável e ela desiste de viver, então não é da vida que ela quer. O ser humano ama viver. Inclusive, é uma das leis básicas do ser humano, é a lei de sobrevivência. O ser humano quer viver. Agora, quando uma coisa não está do jeito que a pessoa quer, às vezes ela quer desistir disso. Então, aliado à falta de fé, concordo inteiramente com você, aliado à falta de fé, mas entendendo que fé é trabalho, no bem, eu penso que o principal gatilho à ideia do suicídio é o apego. Gente, é por isso que a doutrina espírita, se você estudar a doutrina espírita de cabo a rabo, o conselho é esse, olha, se desapega. Não vai para o apego, não, porque tu só vai para o mau caminho. É o desapego, te liberta, procura a liberdade. Então não se apega a nada. Gente, mas é a nada mesmo. Nem a mãe, nem a pai, nem marido, mulher, filho, nada. Eita, que ouvindo isso, alguém deve ter torcido o nariz. Como é que é, Marcão? Eu não vou ter apego a meu filho, que eu amo tanto? E desde quando apego tem a ver com amor? Amor, sim, apego, não. Porque quando você se apega, o apego dá um sentido de posse. E quem vai dizer que meu filho não é meu, não? Meu filho é do mundo, é do universo. Foi criado por Deus, tem aí a vida dele para ele viver. Eu tenho que ter amor e fé trabalhando para o bem dele. Então, o apego, sabe, Isabel? O apego aliado à falta de fé, com certeza, aí, na minha opinião, é o binômio que principalmente motiva as ideias do suicídio. E é tão verdade que você falou que não é tirar a vida que a pessoa quer ver acabar do sofrimento ou a dor, que geralmente o suicida, pouquinho antes de morrer, ele se arrepende. A pessoa pula lá do 8º andar, quando chega lá no 3º, já ele está arrependido, mas aí a força da gravidade é inclemente, né? É interessante, Marcos, essa tua tirada. A gente tem um instinto natural de sobrevivência, né? Sim. E a gente que realmente a gente não quer. Mas eu achei boa a colocação da Bel, porque tem tudo a ver com o que a doutrina espírita nos concita, a valorização da vida, a estarmos aqui, a não é por acaso que estamos aqui, não é por acaso que temos a nossa família, não é por acaso que temos um marido, uns filhos, uma irmã problema, e aí vai. Os desafios, né? Isso, aí eu te pergunto, é interessante essa nossa reflexão, e numa sociedade que tem tudo, imaginemos nós que tenhamos tudo. Aí será que a gente não perde a graça? Que alguns países da Europa, né, onde a taxa de suicídio é imensa, que a gente vê, a gente observa, no caso da Suécia, muito bem, Paloma, pela colocação, a gente observa que o índice de suicídio é imenso, porque eles têm tudo assim, materialmente, né? Tem emprego,
tem comida, tem alimentação, tem saúde, tem tudo. E aí, como é que pode? Por que que a taxa de suicídio é tão grande se você não falta nada? Isso que você está falando bem rapidamente, porque acho que a Paloma, né, já está ali mandando a gente calar a boca, mas Paloma, rapidinho, olha só. Isso que você está falando, Fraulein, é a prova científica do que a gente estava debatendo aqui com... Eu vou virar íntimo seu também, com a Bel. A gente estava falando disso com ela. É o apego. E olha como isso é prova científica. Nos lugares que você acabou de aludir aí, nos lugares em que mais se tem recurso material, são mais chamarizes de apego, há mais oportunidade de apegar-se, porque você tem tudo ao redor, tudo ao derredor. Então, tem mais opções, você tem muito... Meu pai me dizia que quem só sabe comer pão seco e água quente não come caviar, não. Quem só sabe comer pão seco e água quente não sabe comer caviar, não. A gente vai para um restaurante que tem 100 itens aí no self-service, a gente perde um tempão decidindo o que vai comer. É a mesma coisa. Quanto mais matéria você tem, mais apego você tem. E olha, Jesus já cantava essa pedra há muito tempo. Buscai as coisas do reino espiritual primeiro. Quem se ilumina, quem percebe a verdade, eu vou encerrar dizendo, não sei se alguém já teve curiosidade de saber assim, o inventário que fizeram quando o Mahatma Gandhi morreu. Quando o Gandhi morreu, bem rapidinho agora, vou encerrar agora, quando o Gandhi morreu, fizeram um inventário dos bens dele. Sabe quais eram os bens dele? Um par de óculos, como esse aqui, 7 mudas de roupa, todas iguais, inclusive feitas por ele mesmo, um tiar manual, um pote de água e 2 esteiras para dormir. Era tudo o que esse gigante espiritual tinha de material. Acho que isso encerra tudo. Muito bem, aplausos de Nicole Kidman para o nosso Marcão. Vamos encerrar por hoje. E vamos para finalizar com a nossa mensagem do dia, assim como o Marcão linkou o Gandhi. Se você encontrasse meus bens, seriam 16 gatos, uma família de caçacos e um periquito. Vamos desapegar, galera, porque a gente não sabe o que vai vir por aí. Vamos fazer uma prece final para finalizar. Eu não posso rir aí meus pontos, gente. Vamos lá, gente, fazer a prece com a Carol. Ai, meus pontos. Alô, alô, Carol, vamos para a prece. Vamos cuidar na prece. Gente, foi tão bom hoje. Vamos continuar nesse clima de oração, de prece, né? Fechar os nossos olhos, quem puder se recolher, né? Quem não tiver em condições, estiver num ambiente um pouco mais barulhento, é só recolher intimamente, imaginar nosso Mestre Nazareno, imaginar um lugar tranquilo, em paz em nossos corações, agradecer a Deus pelas nossas vidas, pelas nossas existências, agradecer por cada momento do nosso dia, pelas alegrias, pelas lágrimas, pelos sorrisos, pelas angústias, tudo isso vai fazendo parte do nosso dia, dos nossos aprendizados. Agradecer ao Marcão por ter estado conosco e também por todos aqueles que fazem parte do Cuscuz. Pedimos aos benfeitores que estão nesse momento conosco, possa irradiar as melhores vibrações em todos os ambientes, da onde a gente estiver, se é nossa casa, se é nosso trabalho, se estivermos na rua, também possamos receber as melhores vibrações e pedir mais uma vez por aqueles mestres que estão passando por problemas, por dificuldades, seja ela qual for, que sejam amparados. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Que assim seja, galera. A gratidão a todos e a todas e a todos. Vamos que vamos, cuidado na prece, não esqueçam que no @Lar dos Humildes tem a leitura da mensagem Caminho, Verdade e Vida. Não se esqueçam, para você dormir bem, no Pará, no desdobramento, no Clube da Luta com o seu obsessor, ou um grupo de obsessores, quem sabe.
Boa noite, tchauzinho, tchauzinho. Ai, não, é tchau, tchau mesmo. Tchau. Até